TV Blog do Gesso, de volta. Nossa entrevistada de hoje, Selma Siqueira, com intervenção na Rádio Comunitária de Santana, escrevendo um livro, participando, na verdade, de uma construção social de um livro sobre os 50 anos da Diocese, também prelazia, porque foi um período de prelazia, hoje Diocese de Óbidos. Falando da vida de principalmente de 3 bispos, Dom Floriano, Dom Martinho e Dom Constantino. Selma Siqueira, vamos falar um pouquinho da Selma Siqueira, que tem uma longa trajetória de lutas sociais, de pastorais, né? Eu queria saber como é que nasceu, como é que nasce? Isso aí é o quê? Como é vocação? É carisma? Como eu sempre, de vez em quando, eu entrevisto uns padres e pergunto para eles aqui, por que você resolveu ser padre? E eu pergunto também para ti, por que você resolveu militar mais nessa área social, de lutas sociais, tanto na área de direitos humanos, do direito das crianças, dos adolescentes? Por quê? Olha, falar da gente é complicado, mas falar desse carisma, que eu considero como um carisma, eu não sei, é um carinho, é um amor que eu tenho em fazer esse trabalho. E eu me inspiro muito no Evangelho. Eu costumo dizer que eu fui criada por uma família, pelos meus avós, eu só não nasci dentro de uma igreja, mas desde que eu comecei a ser levada por eles, não deixei mais. Então, a vivência ali, a minha base familiar é muito forte nessa questão da comunidade, de seguir o Evangelho. E, para mim, o Evangelho ele é muito forte. Então, desde criança... Desde criança, e tanto Jesus, que eu, com 14 anos, eu assumi a comunidade num todo, na questão da evangelização, porque não tinha uma pessoa que quisesse assumir as celebrações, a preparação para a primeira Eucaristia, e eu acabei, com 14 anos, assumindo isso. Você é obediência de que comunidade? Eu sou natural do Paraná de Baixo, a minha primeira comunidade é a comunidade de São Pedro, que fica no município acho que hoje de Curuá, na época era Alenquer. Como eu morava no final do município de Óbidos, então a comunidade mais próxima era a comunidade de São Pedro, onde a minha família frequentava, e lá eu aprendi a amar a comunidade. Então, o Evangelho ele é muito forte para mim. Teus pais eram católicos, muito, teus avós, mais ainda? Exatamente, muito. E eles davam testemunho de vida na criação. Eu fui uma criança que nunca apanhei, e fui criada pelos meus avós, mas não fui criada mimada. Então, eles me ensinaram para a vida. Eu, com Nunca 15 passou anos, pela tua cabeça ser freira, ser irmã missionária? Passou. Eu, acho que com uns 15... não sei bem a idade, e da Liana Marinho, hoje ainda aqui em Óbidos, na época ela estava fazendo uma experiência religiosa, e eu me comuniquei com ela também, dizendo que eu estava interessada em participar dessa experiência com ela. E ela começou a se comunicar comigo, mas depois ela me mandou uma cartinha que me desanimou um pouco, porque ela estava um pouco decepcionada com a experiência que ela estava fazendo. Então, aquilo me desanimou. E foi o tempo que eu me tornei uma adolescente, comecei a ser vista pelos rapazes, né, assim, com os olhos grandes, não é? E acabei casando, né? Tenho 4 filhos. E eu tenho uma história assim muito... que não seria o caso agora. E a criação dos teus filhos também? E a criação dos meus filhos... Todos seguindo o Evangelho? Seguiu. Uma das minhas filhas chegou até a participar de um evento internacional de juventude, né? Porque ela foi muito envolvida. Então, assim, isso acabou me trazendo para a comunidade, e fui crescendo com isso, comecei a sentir necessidade de formação, os cursos aqui no seminário começaram a acontecer, começaram a me chamar, comecei a participar, e quando eu chegava eu queria fazer o repasse.
E aquilo me questionava muito. Nós somos responsáveis pela sociedade também. O Evangelho nos leva a crer que Jesus não veio só para salvar almas, mas Ele quer também que a gente tenha uma vida digna dentro de uma sociedade, e a gente precisa fazer alguma coisa. A oração precisa estar ligada à ação. E isso impregnou de uma tal forma no meu espírito, no meu coração, que eu não consegui mais trabalhar sem ser dessa forma. E então, na minha comunidade, eu comecei já a trabalhar muito jovem dessa forma, e pelo trabalho reconhecido, penso eu, fui chamada por Dom Martinho para trabalhar aqui na Diocese, em 78, e aí eu fui desenvolvendo cada vez mais esse lado social, até que eu assumi a coordenação da Comissão Pastoral de Direitos Humanos. Além dentro dessa comissão do Pastoral dos Direitos Humanos, na verdade, você deslancha para outros movimentos, para outras comissões, para a criação de outros movimentos sociais. Então, porque quando você fala em direitos humanos, ele abre um leque muito grande. Tudo que se trata de direito da pessoa humana, ela envolve da criança ao idoso, independente de cor, de sexo e de classe social. Então, isso nos leva a olhar os vários segmentos que estão sofrendo qualquer lesão, qualquer discriminação, qualquer problema que está sendo atingido, afetado os seus direitos como pessoa humana. E aí a gente acaba desenvolvendo várias atividades no sentido de fazer enxergar esses direitos que comecem a ser respeitados, né? Por exemplo, um desses direitos é a questão, e que você esteve envolvida, e que é muito importante, a questão do direito dos presos, né? E você trabalhou na pastoral carcerária, aí, né? Também cuidando dessa questão, que é um pouco também esquecida ou muito marginalizada por conta das pessoas que estão envolvidas na questão carcerária, na questão prisional. Exatamente, que a sociedade que vê como pessoas que não prestam, que são as piores pessoas do mundo. E que não têm direito, por isso, E que não né? têm direito, né? E são cidadãos que, mesmo sabendo que cometeram algum ato ilícito, mas eles têm os direitos que precisam ser respeitados também, porque senão a gente acaba sendo piores que eles. Se a gente acha que eles são cidadãos que não merecem respeito, a gente acaba se tornando piores que eles. Não é comum, pelo menos em outras cidades aqui, as mulheres terem esse envolvimento nas questões sociais. Ou não era muito comum, hoje já está mais, a gente já percebe mais as mulheres no envolvimento delas aqui. E você começou esse envolvimento muito cedo, quando ainda não era moda. Hoje, vamos dizer, já é moda a mulher participar, ou moda no sentido, já é mais comum a mulher participar dos movimentos sociais. E prova disso, Selma, que nós temos trazido para cá, para os estúdios, para o nosso programa, diversas mulheres para entrevistar nos mais diversos ramos, seja no Conselho Tutelar, seja nos direitos humanos. Você é um caso, a professora Daliana também, no campo cultural. Mas naquela época aí, como é que a sociedade olhava uma mulher brigando por direitos humanos, brigando por o direito dos presos, né, na questão da pastoral carcerária? Olha, nunca disseram nada na minha cara, mas eu acredito que tinha sim uma rejeição, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente começou a discutir a lei municipal para a instalação dos conselhos da criança e do adolescente, direito e do Conselho Tutelar, na Câmara nós éramos uma equipe grande de mulheres fazendo isso naquela época, e a gente já ouvia uma certa insatisfação de alguns vereadores naquela época. E a gente ouvia coisas assim, uns argumentos que nada agradava a gente, né? Mas a gente não levou muito para esse lado, a gente continuou levando em frente o nosso trabalho e fortalecendo também, e foi aumentando o número de mulheres, e graças a Deus foi crescendo. Hoje a gente já tem as associações de mulheres, tem as leis que protegem as mulheres, e as mulheres foram ganhando espaço, né? O que é importante? Uma jovem, né, de 16 anos, uma jovem de 18 anos, de 19 anos,
que está começando agora a entrar nesses movimentos sociais de briga pelos direitos, seja direitos humanos da criança, do adolescente. O que é importante, baseado na tua experiência, nessa tua trajetória, o que é importante para ela continuar vivenciando isso aí? Além de querer trabalhar, é claro, a pessoa tem que ter vocação, tem que ter essa vocação, mas o que é importante para ela enfrentar os desafios que vão estar, com certeza, vão ser colocados, com certeza, na vida dela? Olha, eu penso que a primeira coisa que deve sustentar essa coragem é a vontade de querer mudar, de fazer acontecer a transformação na nossa sociedade. Porque se a gente se acomoda, essa mudança não acontece. E os jovens, eu acredito muito na força da juventude. E até porque eu já fui jovem, e na minha juventude eu conseguia fazer acontecer muita coisa boa. E por isso eu acredito na força da juventude, e se não for assim, eu acho muito difícil as coisas mudarem. Principalmente ter força, né? Ter força, garra, e acreditar que eu sou capaz, e quanto mais a gente se fortalece, mais força a gente tem para a gente conseguir transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, numa sociedade melhor, para que a gente tenha um futuro melhor. Última pergunta, Selma. Diante dessa visibilidade social que você teve em Óbidos, que você tem ainda em Óbidos por conta da tua participação, seja na rádio comunitária, seja nesse teu trabalho social nas pastorais aí, ainda que você esteja um pouquinho afastada, né? Ou queira se afastar ainda, nunca foste convidada para ser vereadora, para ser prefeita de Óbidos, para participar da política partidária? Já fui candidata a vereadora, mas o povo não vota em pessoas, porque a minha campanha não trabalhava com dinheiro. O meu material de campanha era o manual da lei de combate à corrupção eleitoral. Certo. Então as pessoas não votam assim, né? E tu ficaste decepcionada pelo fato de não ter sido derrotada? Não, Jesus, eu fiquei muito feliz e agradeci a Deus, porque eu, na verdade, aceitei, porque a comunidade pedia que eu fosse candidata, precisavam de uma pessoa como eu na Câmara, acreditando que eu poderia fazer muito mais. Então, eu aceitei. Mas eu fui logo, nem demorou tanto, eu me decepcionei, porque como eu gosto de atuar muito junto à comunidade, de querer ajudar as pessoas a resolver seus problemas logo que imediato, eu ia para o fórum, eu ia para a delegacia, às vezes até, como eu participava de muitas audiências no fórum, eu já estava bastante conhecida pelo juiz, pelos promotores, às vezes até por telefone a gente já conseguia resolver algumas situações. O que aconteceu? Eu comecei a ser barrada porque era candidata. Então, no primeiro problema que surgiu, eu liguei para o fórum e a promotora, ela disse: Dona Selma, a senhora já esqueceu que a senhora é candidata? Eu disse: sou, doutora, por quê? A senhora não pode estar fazendo esses serviços. Na hora, me deu um desespero tão grande, eu chorei muito, porque eu queria resolver um problema de injustiça com uma pessoa. E eu fiquei desesperada mesmo e quis renunciar à candidatura. E eu pedi uma luz, que Deus me mostrasse uma luz, porque eu não queria. Eu queria ajudar as pessoas. Eu não estava fazendo aquilo porque queria voto, é porque eu gostava de ajudar. Então, para mim, aquilo foi uma coisa tão ruim, que eu não queria mais. Naquele momento, eu queria abandonar a candidatura, me desfiliar de partido político e tudo. Mas uma pessoa me convenceu a levar a candidatura até o final, consegui votos limpos, porque soube de onde vieram aqueles votos, eu consegui uma votação que eu considerei expressiva, porque eu não trabalhei com dinheiro, eu não trabalhei com material nenhum a não ser a lei de combate à corrupção eleitoral, e eu consegui uma votação que para mim foi expressiva. Por pouco eu não fui eleita. 2016 está chegando, vai ter essa experiência novamente? Eu estou me desfiliando do partido, porque eu acho que fora de partido, fora de candidatura, eu sou muito mais útil para a comunidade, eu não estou vinculada a nada, e as pessoas não vão dizer, é porque ela é do partido X. Eu me sinto mais Selma, mais comprometida com aquilo que eu acredito,
que é o Evangelho, que é o que me orienta a minha vida e a minha caminhada. Selma, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Parabéns pelas lutas, parabéns pelo livro. Eu vou cobrar de você que esse livro é importante para a história do catolicismo, da história religiosa do município de Óbidos, para a gente conhecer os bispos que passaram aqui, os 3 bispos que passaram. Parabéns pela Rádio Comunitária Santana, pelo serviço que ela está prestando e principalmente parabéns pela cidadã, pela aula cívica que você tem dado na sua trajetória de vida para o município de Óbidos aqui. E também, você também é conhecida além de Óbidos, né? É conhecida em outros municípios aqui da nossa região. Parabéns e muito obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. Na próxima semana, não esqueça, você tem compromisso conosco aqui na Sentinela TV. Todas as segundas-feiras, a partir das 12 horas, nós temos um encontro marcado, eu e você, aqui na Sentinela TV. Até lá, na próxima segunda-feira. Tchau!